Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 10 de outubro de 2022, ano da vitória. Apocalipse, capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Neemias, capítulo 13. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se deparou a casa de Deus?
porque se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, pôs Selemias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figo e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois de todo estrangeirice, e designei os serviços dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Salmos 104, versos 24 ao 35.
Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vastos, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e os monstros marinhos, que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia.